Hello, students! Olá, galerinha! A gente está aqui para mais uma videoaula. A aula de inglês hoje é sobre if clause, tá? Mais conhecida como conditional sentence. Há algum tempo atrás a gente já fez uma aula sobre first conditional e hoje a gente vai comparar a first conditional com a second conditional. Então, eu trago aqui as if clauses, né? Que são as frases que a gente usa essa conjunção if. Porém, a gente vai estar comparando a parte da primeira condicional com a da segunda condicional, ok? Let's go. If clause type 1, tá? Então, eu tenho primeiro o tipo 1. If you fix my car, I will give you a kiss. Ok? Então, a gente tem na primeira frase um verbo, né? Na forma dele normal. E na segunda, o verbo com will, que é o auxiliar do futuro. Onde eu digo que a condição de uma determinada coisa acontecer é que a outra acontecesse primeiro. If you fix my car, I will give you a kiss, né? Então, eu tenho primeiro o fix, que é a forma verbal no infinitivo, verbo no simple present. Depois, eu tenho o double L, né? Que é o apóstrofo com LL, que seria a contração do will, né? Que é o future will. Então, if you fix my car é a condição possível. I will give you a kiss. É o resultado. Então, se a ação da primeira frase acontecer, terá a ação da segunda, que é o resultado. I will give you a kiss if you fix my car. Então, eu tenho ali, o future. Eu só inverti a posição das frases, tá? Aqui era a segunda frase, virou primeira, e aqui era a primeira, virou segunda. E o verbo principal, né, no simple present. Isso é o resultado. E isso é a condição possível. Eu só inverti a posição das duas frases. If clause type 2. Então, agora eu tenho o tipo 2. No primeiro tipo, eu tenho uma condição para um resultado. Conditional would. Would you help me, please? O would é usado para fazer pedidos de maneira mais polida. O que seria polida? Maneira mais educada. Would não tem tradução própria. Ele transforma o verbo no condicional. Então, eu uso would só para dizer que o verbo está na forma condicional, porém ele não tem tradução. Would you like help you? But eu poderia ajudar você, mas também é usado para indicar um desejo, tá? O would também é usado para indicar desejo. Would like. Gostaria. If they fixed my car, I'd give them a kiss. Então, eu tenho agora aqui a expressão, Fixed é um tempo que no simple past. No primeiro tipo, a gente tinha no simple present. Agora é no simple past. O D é o passado, né? Do would. Conditional would é a abreviação. If you fix my car é a condição improvável, porque como está no passado, não tem como mais modificar, já aconteceu. E give me then é o resultado. Agora eu inverti a posição. A frase que era segunda virou primeira e a frase que era primeira virou segunda. Então, eu tenho a conditional would, o fixed, que é o verbo no simple past, o resultado e a condição improvável. Então, reparem que no tipo 1 eu uso simple present e o will. E no tipo 2 eu uso simple past e o would.
What would you do if I kissed you? I'd call my brother. How old is he? He's 3 years old. Let's practice. Choose one of the options. Então, agora a gente vai tentar praticar o que a gente viu, escolhendo uma das opções, ok? Então, eu tenho aí, ó. If they practice soccer, he be a good soccer player. Repare que o verbo aqui, ó, practices, ele tá no presente. Então, eu vou usar will, ok? Se eu colocasse o would, ó, não ia aparecer. Então, eu vou ter sempre que reparar se a frase tá com o verbo no presente ou no passado, para eu saber se ele vai usar o will ou would. Next. If I were a doctor, ó, were, passado. I would take care of the patient. Se eu escolhesse o will. No, 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 no. If it rains, rains. Will stay at home. Presente, eu uso com will. Passado, com would. Escolhe o would para ver. No, 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 no. If he bigs idea, I will invent the new things. Então, aqui foi o contrário. Ela já colocou o will e eu tenho que completar com o verbo. Lembrando que o verbo, quando eu uso will, ele tem que ser no presente. Presente para a terceira pessoa, gets. Se eu escolhesse get, no. E got, também não. If they from university, they would. Ó, o would, passado. Então, graduated. Se eu escrevesse graduated, no. E graduate, no. Graduated, passado. I buy a big house. If I won, passado, the lottery. Would. I would buy a big house if I won the lottery. Will, no. If Jean, a musical instrument, he would be a popular. Would, eu tenho que usar com passado. Jean played. Play não serve e plays também não. If David enough time, he will travel around the world. Will, presente. David, terceira pessoa, has. O have não serve e o had é passado. If you smart, you would talk that girl. Would, passado. Então, eu tenho que usar o were. O are não serve e o be também não. If you care of your cat, it won't hurt itself. Won't é o passado do verbo will, então tem que estar no presente. Take. Took não serve e takes também não. He be in the winter if drives a fast. Drives, presente. Will, o would não serve porque é para o passado. She be happy if her program weren't chose. Were, passado. Então, would. Will, não. Ok? Finish the end. Terminamos aqui. Prestem bem atenção de quando usar o will e o would. See you. Kisses.